Pela manhã, eu tenho tido a alegria de falar sobre o livro de Jó. Recomendo a você, caso você não participe pela manhã, que depois você entre no nosso YouTube e veja ali. O que eu fiz, irmãos? Eu separei as falas. Tudo que ele falou, tudo que Bildade falou, tudo que Zofar falou, tudo que Eliú falou, tudo que Jó falou e tudo que o Deus Eterno falou. E qual é a teologia de cada um deles? Destacando aquilo que não vem da parte de Deus que esses homens falaram, e aquilo que realmente está em acordo com a Bíblia toda. Então isso ficou muito mais evidente, tenho recebido um bom retorno das pessoas e vou continuar ainda por mais alguns domingos, não sei quantos, porque depende das circunstâncias de cada celebração matinal. E eu comecei na semana passada a falar sobre o sofrimento aqui, que Deus age enquanto nós sofremos. Eu trouxe algumas situações e quero trazer agora algumas outras situações. E a primeira situação que eu quero trazer é a situação que nós encontramos na palavra de Deus, que é a experiência de João. João que eu me refiro aqui é João de Éfeso, assim chamado. É o João que escreve o livro de Apocalipse. Eu quero então salientar com os irmãos que nós temos diferentes tipos de sofrimento. Esse é o ponto que eu tenho procurado destacar. E eu então na primeira mensagem mostrei alguns tipos de sofrimento. E agora eu quero mostrar alguns outros tipos de sofrimento. Há um sofrimento, irmão e irmã, que vem por causa da maldade humana. E o Deus Eterno nos mostra o futuro, apesar da maldade. Eu quero ler um texto só, depois trazer uma breve explicação, que é de Apocalipse 4, 1, 2, leio na versão Prazer da Palavra. É um texto celebrativo, em que o autor explica um pouquinho o processo de criação do livro, Apocalipse. Depois disso, tiveram início as minhas novas visões, que até o capítulo 3 ele falou de Deus mandando cartas às igrejas. Em primeiro lugar, eu vi o portão do céu, estava aberto. Em seguida, escutei uma voz, forte como o som de um trompete. Era a mesma voz que eu ouvi no início das minhas visões. Agora, ela me fez um convite, suba até aqui. Quando você chegar, vou lhe mostrar o que está para acontecer. Então, fui espiritualmente transportado para o céu e me vi diante de uma cadeira elevada. Tinha alguém sentado nela, era o Pai Eterno. O que essa história nos mostra? Vamos só recordar. Este livro, Apocalipse, foi escrito por volta do ano 95 da era cristã. Qual era o problema que vivia o autor? Ele era alguém que amava Jesus Cristo, era alguém que pregava o Evangelho de Jesus Cristo, e por esta razão foi perseguido. Por isso que eu coloquei esse conjunto aqui, chamando de há sofrimentos que nós experimentamos por causa da maldade humana. Então João estava sofrendo, ele, toda a comunidade cristã, por amarem a Jesus. E no caso particular de João, ele foi detido e foi degradado, isto é, levado para outro lugar, preso, numa ilha, no meio do mar Egeu, impossível de fugir. Certamente ele ficou pensando, preso por pregar o Evangelho, preso para fazer o que é certo, por fazer o que é certo, preso. É nesse contexto, então, que Jesus vem a ele através de visões, que são as visões do Apocalipse. Mas nós não podemos perder de vista, às vezes perdemos, que o livro tem o objetivo de nos confortar, a João, aos leitores daquela época e a nós. Confortar para dizer, esses que agora, o imperador, a polícia local,
o chefete local, nos condenam como cristãos, nós temos o Deus eterno, que é muito maior do que ele. Toda a mensagem do Apocalipse é com esse objetivo. Não é para falar disso, daquilo que vai acontecer. Não é esse o propósito do livro. É confortar. É uma carta pastoral. É uma carta que nos apacenta. E aqui nós aprendemos essa mensagem, que Deus age em nosso sofrimento, quando Ele diz, olha, fica tranquilo, eu estou no controle da história. Olha que interessante, né? Hoje nós lemos as cartas do Apocalipse, nós lemos outras cartas apostólicas. E onde estão aqueles que perseguiram os cristãos? É isso que temos que ter em mente, é isso que Jesus está dizendo ao João, fique tranquilo. Você está sofrendo por fazer o mal, por pregar a graça de Jesus, por oferecer a liberdade completa às pessoas, e você está pagando um preço. Fica tranquilo. O futuro está garantido para você. Não se preocupe. E por isso que o texto diz assim, olha, fui espiritualmente transportado, foi a providência de Deus naquele momento para confortar o seu filho para o céu, e me vi diante de uma cadeira elevada. Tinha alguém sentado nela, era o Pai Eterno. Então, Deus providenciou uma visão, e nesta visão, João viu o Deus Eterno. Nessa cadeira que simboliza o comando da história, o comando da humanidade. Quem está no controle? É aquele que sempre está ao nosso lado, como orou agora a nossa irmã Ana Laura. Mas às vezes o sofrimento, numa perspectiva outra, nos vem por outros motivos. E aqui eu quero fazer um breve passeio pela vida do apóstolo Paulo e quero encimá-la com a seguinte pergunta. No Antigo Testamento, quem é o exemplo da pessoa que mais sofre no Antigo Testamento? Diga aí. Jó, né? É uma resposta quase que unânime, Jó. E no Novo Testamento? Além de Jesus, é claro. Hein? Paulo, né? Vou te contar, hein? Vou até citar algumas situações aqui. Ele mesmo narra autobiograficamente o seu sofrimento. Gente, há situações, e é o caso de Paulo também, em que ele sofre por fazer o bem. E aí ele começa a documentar o seu sofrimento. Então ele foi perseguido, maltratado, por ver o seu judaísmo pervertido pelo cristianismo. Está claro o que eu disse? Quando ele relata a sua vida, nós aprendemos que ele sofreu muito, porque ele, sendo um judeu convicto, viu uma nova seita, um novo grupo religioso, uma nova religião aí, pervertendo o judaísmo, que era o cristianismo. Paulo sofreu. Ele menciona essa perspectiva. Paulo sofreu na mão dos cristãos também. Paulo sofreu na mão dos coríntios. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma descrição dos sofrimentos infligidos por aquela igreja ao apóstolo Paulo. Vou ler aqui então, 1 Coríntios 4, 8 a 13. Um tipo de sofrimento muito sutil, mas um sofrimento muito profundo. Da rejeição praticada pelos seus irmãos em Cristo. Vocês acham que sabem demais. Vocês vivem como se tivessem conquistado tudo. Vocês pensam que não precisam mais de nós. Quanto a nós, apóstolos, parece que fomos condenados à morte pelo Deus eterno. De fato, todos se divertem às nossas custas. Até mesmo Satanás se diverte às nossas custas. Na opinião de vocês, coríntios, nós não sabemos nada e vocês sabem tudo. Vocês se acham fortes e nos consideram fracos. Vocês se acham honrados e nos desprezam. De fato,
até o presente momento, temos sofrido fome, sorte e nudez, temos sido maltratados fisicamente, nem temos onde morar. Para nos sustentar, temos pregado e ao mesmo tempo trabalhado em nossas profissões seculares. Somos insultados, mas louvamos ao Deus eterno. Somos perseguidos, mas prosseguimos. Somos caluniados, mas respondemos com ternura. Na verdade, temos sido considerados como lixo, como se fôssemos os piores seres humanos da face da terra. Paulo não escreveu isso a nenhuma pessoa da corte imperial romana. Ele escreveu para a igreja em Corinto, Valdir. É uma carta em que Paulo gasta a maior parte do seu tempo tendo que se defender contra a maldade dos coríntios. Sabe esse Paulo? Ele é fraco. Esse Paulo não prega nada. Esse Paulo só escreve umas cartas. Quando chega aqui, ele não enfrenta a gente. Uma tragédia. Paulo sofreu muito porque ele amava os coríntios. E esses a quem ele amava trazia tanta dor ao seu coração. Às vezes, nós sofremos como Paulo, porque nós somos criticados por fazermos a coisa certa, por vivermos do modo correto. Paulo, mas eu quero trazer uma outra circunstância, que às vezes nós somos perseguidos pelos inimigos do Evangelho de Jesus. E tem um dos textos mais candentes saídos da mão do apóstolo Paulo, que é o texto 2 Coríntios 11, 16 a 33. Nessa defesa alto que ele faz com os coríntios, ele faz um resumo da sua vida. Eu lendo pensei, será que eu aguentaria? Escreveu ele. Tenho sido equilibrado no que venho dizendo. Agora, porém, vou falar um pouco de mim mesmo, para que saibam quem eu sou. Vocês falam tanta coisa a meu respeito. Eu sempre fiquei sem responder. Mas agora eu vou responder, não para o meu bem, mas para o bem de vocês. Jesus não se exaltou humilde que era, mas eu vou me exaltar um pouco. Não deveria fazer isso, mas vou. Como explico a seguir. As pessoas não se exaltam a si mesmas? Vou fazer o mesmo. Sejam pacientes comigo, como tem sido com os superapóstolos. Eles pregam o evangelho sem graça, pegam o dinheiro de vocês, debocham de vocês, pisam em vocês. E o que vocês fazem? Acham que está tudo bem. Alguma vez procedi assim com vocês? Querem que eu seja firme? Então eu serei. Eles são hebreus, os superapóstolos, que eram aqueles que vinham de Jerusalém dizendo, não, a verdade está comigo, não está com Paulo. Eu também. Eles fazem parte do antigo povo de Israel? Eu também faço. Eles descendem de Abraão? Eu também sou descendente de Abraão. Eles estão a serviço de Cristo? Aí já é demais. Quanto a mim, trabalhei mais, muito mais que todos eles. Estive preso várias vezes, agora vamos ver a descrição. Minha vida esteve em perigo inúmeras vezes. Em 5 situações levei 39 surras dos seguidores do judaísmo. E só não continuaram porque 40 é o número máximo permitido segundo Deuteronômio 25:3. Apanhei com vara, 3 vezes. Fui apedrejado uma vez. Enfrentei 3 naufrágios, tendo ficado num deles à deriva durante o dia inteiro. Em minhas longas viagens, passei por rios perigosos, enfrentei bandidos poderosos, fui atacado dentro e fora de Israel, fui ameaçado em lugares habitados, em lugares isolados, e naveguei por mares bravios. Fui acusado injustamente por falsos crentes. Trabalhei muito, fiquei cansado e passei noites sem dormir. Passei fome e sede. Não tinha comida para comer ou roupa para me agasalhar no frio. Além dessas coisas visíveis, pesa sobre mim a responsabilidade de cuidar das igrejas. Quando nelas alguém se entristece, eu também me entristeço. Faço aqui uma pausa. Alguns aqui estão acompanhando a saúde do pastor Luiz Saião.
Penso que muitos aqui conhecem o pastor Luiz Saião. Luiz Saião é um dos maiores teólogos brasileiros, se não o maior teólogo brasileiro. E ele nunca se recuperou de uma Covid que teve, deixou grandes sequelas. Ele então narrando a sua experiência, dizendo que não fala ao telefone, até liguei para ele, não me atendeu, só mandou uma mensagem dizendo que não podia falar comigo, vai tirar um período afastado, sabático, porque está doente. Ele dá as razões da sua doença. E uma delas é o sofrimento dos membros da sua igreja. Ele colocou, por isso eu citei aqui o apóstolo Paulo, nesse contexto do apóstolo Paulo, ele colocou o seu sofrimento com o sofrimento dos seus irmãos. Uma pessoa muito sensível. E o sofrimento dos seus irmãos trazem a ele dor e contribuem para a sua enfermidade. Trago essa informação para você orar pelo pastor Saião. Estou falando isso que é público, está no Instagram dele, não é nada que estou revelando de modo indevido. Nós, pastores, também sofremos muito quando nossos irmãos sofrem. Quando temos que fazer aqui um funeral, ou no cemitério, ou no hospital, nós sofremos muito. Às vezes a carga é muito pesada. Claro que as alegrias são muito maiores, mas só para dizer isso que o apóstolo Paulo enfrentou, explicando esse aspecto aí. Quando alguém se desanima na fé, eu não sossego até que se restabeleça, disse ele. Quando nessas igrejas alguém se entristece, eu também me entristeço. É assim que tenho vivido, não tendo motivos, portanto, para me exaltar, porque eu vivo na força do Deus eterno e bendito Pai do nosso Salvador Jesus. Relembro-lhes o que ele me fez certa vez. Aí ele conta uma passagem que só está nesse lugar, em toda a Bíblia. Eu estava em Damasco, na Síria, governada pelo rei Nabateu Aretas IV, quando o prefeito da cidade montou uma operação para me prender. No entanto, os irmãos me desceram escondido num cesto através de uma janela da muralha. Foi assim que me libertaram. E Paulo não descreveu todo o seu sofrimento, mas apenas eu quis trazer essa narrativa dele para mostrar que muitas vezes nós sofremos, e Pedro nos diz isso, por fazer o que é certo. Sofrer por amar, às vezes isso acontece também conosco. E Paulo também sofreu por ser abandonado pelos seus companheiros. Hoje, no programa das 7 da manhã, eu preguei sobre um desses chamado Demas. Vou ler só a carta de 2 Timóteo 4, 9 a 18, onde Paulo fala desse homem. Escrevendo a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, venha logo me encontrar. Demas preferiu os prazeres da vida e me abandonou, indo para Tessalônica, Salônica, Grécia. Depois ele descreve pessoas que se mantinham fiéis a ele, mas distantes, estava sozinho. Crescente foi para a região da Galácia, Turquia. Tito seguiu para a Dalmácia, Croácia. Apenas Lucas está comigo. Quando vier, traga João Marcos com você, pois ele muito me ajudará. Nesse momento, Tíquico está em Éfeso, Turquia, para onde o enviei. Quando você vier, traga, por favor, a capa que deixei na casa de Carpo, em Troa de Turquia. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos que deixei lá. Sobre Alexandre, o metalúrgico, lamento muito pelos problemas que me causou. O Deus eterno julgará pelo que fez. Só quero que você fique longe dele, porque nunca aceitou o que procurei ensinar. Lamento também que no meu primeiro julgamento em Roma, ninguém compareceu para me testemunhar a meu favor. Todos me abandonaram. Somente Jesus Cristo não me deixou na mão e me deu toda a força que eu precisava para pregar o Evangelho. Foi o que eu fiz e todos me ouviram, acabei sendo solto.
estou certo que novamente Jesus Cristo me livrará. Satanás não terá poder sobre mim. No tempo certo serei conduzido são e salvo para o céu. Dou glória a Jesus Cristo, agora e para todos sempre. Amém. Sofrimento, portanto, tem múltiplas facetas. Mas trago outra. Paulo tinha um sonho. Pregar em Roma, a capital do império, onde as decisões eram tomadas. Mas todas as vezes que ele tentou, o Espírito Santo não permitiu. Gente, a gente lê o texto do apóstolo Paulo, mas não sabe o que vem na cabeça dele, né? Porque se fosse conosco, o que queria da nossa cabeça? Eu quero ir pregar, ele me impede? Não estou entendendo, não é? Então ele queria muito pregar em Roma. E ele foi a Roma. Como é que ele foi a Roma? Preso. Que bênção, hein? Que bênção ele recebe. E ele então, em Romanos 15, 30, 33, diz assim: antes de seguir para Roma, preciso que orem por mim no poder de Jesus Cristo e no amor do Espírito Santo. Escrevendo aos romanos, né? Seja meu parceiro de oração. Peço para que os descrentes de Israel não me prejudiquem. Nós conhecemos a história que aconteceu. Peço para que os nossos irmãos da igreja em Jerusalém me recebam bem. Peçam para que depois de tudo isso, o Deus eterno me permita chegar a Roma com tranquilidade e então passar um tempo de alegria com vocês. Oro para que a paz de Deus abençoe a todos. Amém. É uma história essa magnífica. Eu quero pregar o Evangelho em Roma. Mas então acontece algo terrível que me impede. Eu sou detido, preso e levado a julgamento. Não vou mais pregar em Roma. Não vou mais visitar os meus irmãos em Roma. Eu passo pela prisão em Jerusalém, eu passo pela prisão em Cesareia Marítima. Ali me pedem propina para me soltar, eu não dou propina. Então, eu só tenho uma saída, eu apelo para o imperador para ser então levado à presença dele e ser julgado por ele. E a história, naufrágio, ele chega a Roma, é recebido pelos irmãos na Via Ápia, lemos isso no livro de Atos, e vai para a prisão. Ele foi a Roma, ele recebeu a bênção de ir a Roma, como um prisioneiro. Paulo. Mas por último, eu quero trazer um outro elemento aqui, que complementa um pouco o que temos querido dizer ao longo dessas semanas. Que em algumas circunstâncias muito excepcionais, o nosso sofrimento pode vir e nos servir para nos corrigir. Paulo diz isso, vou ler o texto bem conhecido de 2 Coríntios 12, 7 a 10. Agora, conto outra experiência. Eu tinha tudo para ficar orgulhoso. No entanto, para evitar que eu ficasse vaidoso por ter recebido tão maravilhosas revelações, e aqui o orgulho dele, além da pregação, além do que ele escrevia, ele teve uma visão, e nessa visão ele foi arrebatado até a presença de Deus, como depois João seria, não é? Como lemos agora há pouco. Ele viu coisas assim absolutamente incríveis. Eu sou bom, não sou? Eu fui arrebatado até o centro do céu, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus achou graça em mim, como eu sou bom. Eu estou com vontade imensa de contar para todo mundo o que eu vi lá. E todo mundo dizer, esse Paulo, esse é grande. Esse Paulo que os coríntios batem, esse Paulo é grande.
posso imaginar que quando ele ensaiou contar, ele teve uma dificuldade. Não sabemos qual. Ele chama de um espinho espetado no corpo, ou na carne, nas versões tradicionais. Não sabemos se foi uma doença, não sabemos se foi algum outro tipo de sentimento, nós não sabemos. Nem o pastor Walter Miranda, que é um especialista em apóstolo Paulo, sabe. Se ele não sabe, imagina eu. Ninguém sabe. Já foram escritos centenas de livros com propostas. Ele ficou sem visão, perdeu a visão. Ele tinha epilepsia. Muitas teorias, inclusive que era uma sogra, mas isso aí é apócrifo, essa teoria é totalmente apócrifa. Não sabemos. Graças a Deus que não sabemos. Porque se eu recebo um espinho no meu corpo, eu sou igual a Paulo. Porque se o espinho dele foi X e o meu é Y, eu sou diferente. Mas como ele deixou em aberto, cabe o meu ali, cabe a minha dificuldade. Então, para evitar que eu ficasse vaidoso por ter recebido tão maravilhosas revelações, recebi um espinho que foi espetado no meu corpo. Parecia um mensageiro de Satanás, enviado para me perturbar e impedir que eu me exaltasse. Orei insistentemente para que o Deus eterno arrancasse o meu espinho. Parece eu pedindo a Deus para me livrar de um problema. Ele não me livra do problema. Acontece com você também isso? Acontecia com Paulo, o grande, o que teve aquelas revelações do alto dos altos. No entanto, o Deus eterno me respondeu. Não tirou o espinho. Não acabou com o problema. Mas disse, a minha graça é suficiente para você. Quanto maior for a sua fraqueza, maior será a sua força. É por isso que não tenho dúvidas de que devo me alegrar nas minhas fraquezas e depender completamente do poder de Cristo. Então, por causa do amor de Cristo por mim, eu me alegro nas minhas fraquezas, nas injúrias recebidas, Corinto, nas perseguições sofridas, nas angústias experimentadas. É quando sou fraco que sou forte. Quando nós estamos sofrendo, nós estamos na boa companhia de Jó. Para citar só um exemplo, no Antigo Testamento, nós estamos na boa companhia de João, degradado em Pátimos. Nós estamos na boa companhia do apóstolo Paulo. Sofrimento, portanto, não vem por termos feito o que é errado. Alguns podem vir. Consequências da quebra das leis sociais, das leis culturais, das leis da física, da biologia ou da química. Porque o sofrimento tem diferentes fontes, diferentes entradas. Este é o meu, este é o seu, aquele é o seu. Mas o que é que nós sabemos, então? Quais são e devem ser as nossas atitudes? Aí Paulo diz aos Efésios, eu aprendi o segredo. Quando tudo vai bem, eu sei qual é o segredo para eu continuar bem. E quando tudo desmorona, eu sei qual é o segredo para eu ficar bem. O segredo é confiar em Jesus. No livro de Jó, nós temos uns esforços intensos e imensos para explicar o sofrimento. Eu sempre repito isso. Explicar o sofrimento não nos ajuda em nada. Estou sofrendo por A, B ou C. Tá, e daí? O que realmente nos anima, nos fortalece, é confiar em Jesus. O que ele vai fazer? Talvez vai arrancar o espinho do nosso corpo e não vamos sofrer mais. Vamos fazer uma cirurgia, arrancar aquele
tumor, aquela infecção, vamos passar por um pós-operatório doloroso, desagradável, e logo terminará. Deus faz isso. E às vezes Ele não faz isso. Às vezes não nos tira o sofrimento, nos deixa com Ele. E espera então que nós continuemos a confiar nele. O que Ele vai fazer? É com Ele. Às vezes usamos a ideia da soberania de Deus para fazê-lo um Deus do terror, mas devemos usar a soberania de Deus para fazer dele o Deus do amor, que nos ama e mostra esse amor, tirando-nos do sofrimento, livrando-nos do sofrimento, e mostra esse mesmo amor, nos ajudando a conviver com esse sofrimento. Paulo entendeu que ele estava com uma dificuldade, uma tentação se aproximava da alma dele, a tentação da vaidade. Quando ele recebeu aquele espinho na carne, ele disse: Paulo, você não está com essa bola toda, não. Paulo, você não pode confiar em você mesmo. Paulo, a minha graça é suficiente. Nós não conhecemos os detalhes, como já mencionei, da história, nem o que aconteceu depois. Mas só sabemos que o espinho no corpo dele continuou, o seu problema continuou, mas a sua fé foi fortalecida, porque aprendeu ainda mais a confiar em Jesus. Irmão, irmã, nós às vezes achamos que a resposta de Jesus ao nosso problema é o fim do problema. Pode ser, mas pode também não ser. Nós confiamos em nós mesmos ou confiamos em Jesus? Eu mostrei esses elementos todos de sofrimentos no Novo Testamento para dizer, primeiro, quando nós sofremos, nós temos bons companheiros de sofrimento. Jesus, Paulo, João, só para citar o Novo Testamento, fora outros do Antigo Testamento. Segundo, embora o sofrimento não venha da parte de Deus para nós, tendo vindo esse sofrimento, nós precisamos desenvolver em nosso coração uma confiança cada vez maior em Jesus. Se Ele resolveu o problema, Ele é Jesus. Se Ele não resolveu o problema, Ele é Jesus. E terceiro, para que nós coloquemos o foco na nossa vida, na esperança. Eu termino assim. A nossa vida é muito curta. Não sei a sua idade. Talvez eu seja o mais velho aqui, estou com 72. Ribas é meu sócio de idade. Não vou contar para ninguém, não, viu, Tess? Fica quietinho no seu canto aí. Nós nascemos no mesmo ano, 1952. Muito tempo. Talvez seja o mais velho aqui. Talvez eu viva mais um ano, mais 5, mais 8, talvez. Mas o que é isso diante da eternidade? Então, eu tenho que viver a minha vida, e o sofrimento nos lembra isso, na perspectiva da eternidade. Foi o que Jesus mostrou a João. João, está sofrendo? Vem cá, sobe aqui no céu, que eu vou lhe mostrar as coisas. Quando João subiu, sofrimentos, por causa da perseguição, isolamento, o degredo, a fome, a limitação, se tornou algo secundário, porque a visão da eternidade tornou tudo aquilo tão absoluto em absolutamente relativo. Eu penso, sabe, que às vezes nós vivemos como se não fosse haver o céu. Brigamos tanto, às vezes, como se não houvesse céu.
Desesperamos-nos tanto, às vezes, como se não houvesse céu, como se a nossa vida acabasse quando o nosso período de existência aqui também acabasse. É aí que vai começar a melhor vida, gente. Claro que não estou desvalorizando a vida presente. Essa é a nossa vida. Temos que vivê-la na intensidade da graça de Deus. Mas por mais fiéis que sejamos, é só um pouquinho. E por mais problemas que tenhamos, é só por algum tempo. Repito, não estou pregando o conformismo, o comodismo, não. Eu estou pregando a esperança. A nossa vida, graças a Deus, não termina aqui. Nós temos a certeza plena da vida eterna. E não foi porque nós mereçamos. Foi por causa da graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu desejo, meu irmão, caso você esteja sofrendo, ponha isso no horizonte da sua vida. E caso não esteja sofrendo, mas alguém que você conhece esteja sofrendo, peça sabedoria a Deus, confiança também, para ajudar essa pessoa a sofrer menos e a compreender mais a presença de Jesus no presente e a presença de Jesus no futuro. A nossa vida não termina aqui. Por isso eu quero lhe convidar para cantarmos juntos essa verdade sobre a bondade de Deus. Temos cantado muito essa música aqui, mas não é por escolha minha não, mas eu gosto muito quando trazem essa música aqui, sobre a bondade de Deus. Cada época tem uma palavra para exprimir o amor de Deus. Uns preferem amor, depois preferem graça, outros bondade, outros misericórdia, compaixão. Nós estamos na era da bondade. E é uma terminologia muito boa. Vamos ficar em pé para dizer isso, que a graça de Deus nunca falha. Desde a hora em que eu me levanto até a hora em que eu me deito. A graça de Deus como uma voz que nos guia em meio à dificuldade, em meio à depressão, em meio à doença. A presença dele, de Jesus, nos conforta. Vamos cantar assim com a nossa esperança. E ao final